evento. Iniciaremos nos próximos minutos o nosso evento. Pedimos que tomem os seus lugares, mantenham os vossos celulares no modo silencioso ou avião, para que possamos nos atentar inteiramente ao nosso evento. Senhoras e senhores, boa noite. O presidente desta Igreja 102ª Subseção de Santo Amaro, Dr. Alexandre Fante, tem a grande honra de recebê-los para o evento de lançamento do livro Advogadas de Alta Performance. Todos podem acompanhar também o evento no canal do YouTube da OAB Santo Amaro. Só digitar lá no canal do YouTube, OAB Santo Amaro, todos teremos acesso ao evento que será gravado. Este evento foi organizado pela Comissão das Mulheres Advogadas, que tem como presidente a doutora Camila Barreto. Também é organizado pela Comissão de Direito de Família e Sucessões, que tem como presidente a doutora Tere Jaqueline Moreira, e também pela Comissão de Cultura e Eventos, que tem como presidente a doutora Marta Voltas. Convidamos agora para compor mesa em nosso evento a doutora Mariana Dibi Laureano, que nos agraciará com a sua presença. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos também o Dr. Pedro Augusto, que é presidente da Comissão da Advocacia Pública da Seccional do Estado de Santa Catarina. Convidamos também a doutora Lilian Cavalheiro, que será uma das palestrantes da noite. Salva de palmas, por gentileza, doutora Lilian. Convidamos ainda a doutora Jamila Etchezer, que também é palestrante desta noite, espero ter pronunciado o sobrenome corretamente. Etchezer, perdão. Doutora Jamila Etchezer. Convidamos também a doutora Eleusa Azevedo, palestrante desta noite. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos ainda a doutora Tere Jaqueline Moreira, que é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões desta subseção OAB Santo Amaro. Convidamos também, e já está em nossa mesa, a doutora Camila Barreto, que é presidente e nossa representante nesta noite, como representante da presidência da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Santo Amaro, e também é nossa representante como OAB Santo Amaro, representando a diretoria desta igreja, subseção. A salva de palmas, doutora Camila. Não há necessidade de aplauso, mas esse que vos fala, meu nome é Everton Luz, sou advogado, sou diretor adjunto de prerrogativas da OAB Santo Amaro. Uma honra estar com vocês aqui. Passaremos a palavra, neste momento, à doutora Tere Jaqueline Moreira, que falará algumas palavras para nós. Boa noite a todos. Com muita alegria estou aqui hoje. Queria agradecer, por estarmos aqui, Camila, representando também o nosso presidente, doutor Alexandre Fante, que dá força para a gente, como mulher, estar representando comissão tão forte como Direito de Família e Comissão da Mulher. Agradeço também a Camila pela participação. Falar um pouquinho aqui da minha comissão, antes de tudo. Queria convidar vocês no dia 15 de maio para estar participando do aniversário de 3 anos da campanha. O divórcio não é o fim, a família continua. Essa campanha que, graças a ela que eu conheci a doutora Mariana, que eu cumprimento até todas aqui na mesa, e que visa o quê? A pacificação, nos processos de família.
né? A gente vem mostrar que o divórcio não é o fim, a família continua, que os filhos têm que serem preservados e que a família sempre tem que ter a base, com respeito, com diálogo, né? Os pais têm que continuar essa relação. Então, assim, com muita alegria, estou aqui no mês de março, acho que a gente está fechando o mês das mulheres, fechando com o lançamento de um livro. Ficamos muito felizes pela presença de vocês, aos autoras, né? Parece que são 8 autoras, né, Mariana? 8 autoras, 8 mulheres, olha que orgulho, né? Então, isso daí mostra, eu estava até falando para a Mariana, que orgulho, né? Ainda mais assim, a gente sabe a luta que é isso, né? Mulher, nós temos filhos, nós trabalhamos, e ainda tem tempo para colocar a história, né? Então, assim, eu vim aqui hoje participar desse sucesso. Eu cumprimento a todas aqui. Aí o doutor Everton também representando, né, Everton? Desculpa. Mas eu cumprimento todas, parabenizo na pessoa da Mariana, que é integrante da comissão também, e desejo um sucesso para vocês, viu? Que essa obra alcance, sim, várias mulheres, assim como vocês, que nós chegamos nessa alta performance. Tá bom? Obrigada, gente. Passamos a palavra agora ao doutor Pedro Augusto Rodrigues Costa, que é presidente seccional da Comissão da Advocacia Pública Federal da Seccional de Santa Catarina. Doutor Pedro, a palavra. Boa tarde a todos. Eu nem esperava participar da mesa hoje, foi uma gentileza do amigo Everton, nosso grande amigo, mas também estamos aqui para parabenizar, para comemorar o lançamento deste livro. Eu posso dizer que eu acompanhei desde o início, porque sou esposo da doutora Mariana Dib, e vi, né, todo o empenho, as conversas, até de reuniões, né, de preparação e etc. E estou muito orgulhoso, já falei isso para minha esposa, né, e parabenizo a todas vocês. Vou deixar, nem esperava nem estar aqui, mas nem falar, mas só parabenizar mesmo, acho que é o que a gente veio fazer hoje aqui, ok? Passamos a palavra à doutora Lilian Cavalheiro. Palavras iniciais apenas, depois a palestra, por gentileza. Ainda não. Já chamaremos. Algumas palavras iniciais, por gentileza. Bom, gente, eu quero primeiro agradecer aqui a OAB Seccional Santo Amaro por nos receber, né, com as duas grandes representantes aqui da Comissão da Mulher, que a gente já tem feito um trabalho maravilhoso nesse mês da mulher, de engajamento em prol das mulheres e do que a gente pode fazer, também da Comissão de Família e Sucessões. E é um prazer para mim estar em São Paulo, eu estou aqui sempre, né, com a minha amiga Tatiana, aqui, que é sempre minha parceira em muitas e muitas brigas, em muitos e muitos litígios, não é isso? Ainda bem que nunca como é que se adverte, sempre na mesma parte, né? Graças a Deus. Mas eu fico muito honrada de estar aqui hoje e de que tenhamos aí essas mulheres para nos ouvir um pouco e prestigiar o Dia da Mulher, depois é o mês da mulher e, na verdade, todo dia é Dia da Mulher, né, gente? Então, nós merecemos esse prestígio. Obrigada. Obrigado, doutora. Passamos a palavra à doutora Jamila Cesa. Alô, boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui com vocês nesta noite. Agradecer à OAB pela oportunidade, na pessoa das presidentes das comissões da mulher, e também a doutora Mariana Dib, que fez, né, essa ponte aqui para nós estarmos aqui hoje. Agradecer principalmente a editora Stuck, que nos convidou a participar desse livro, que é um livro incrível, com histórias de mulheres encantadoras, né, que atuam tanto no Brasil como no exterior. Mas, principalmente, agradecer a vocês por estarem aqui hoje, que a gente sabe como é corrido o dia da gente, a gente tem que
escolher onde estar, né? Não podemos estar em todos os lugares, então é uma grande alegria contar com a presença de vocês aqui hoje e das colegas queridas que estão junto comigo nessa obra. E também agradecer à doutora Patrícia, que ela não pôde comparecer, está em Portugal hoje, a doutora Patrícia, e eu falei que queria citar o nome dela aqui hoje, então estou citando. E feliz mês da mulher para todas nós. Muito obrigada pela oportunidade. Passamos a palavra à doutora Eleusa Azevedo. Gente, eu estou feliz demais de estar aqui. Eu estava falando com a presidente aqui, eu fiquei desde as 3 horas da tarde com o coração na boca. Eu deitei na cama, meu coração batia forte, eu não conseguia ficar deitada. Ver se eu descansava um pouquinho, tirava a olheira, porque o coração estava tão acelerado. Porque a primeira, assim, fazer uma palestra em São Paulo, que é o meu lugar, a minha terra, vocês não têm noção da emoção que é de ter a oportunidade de estar na nossa cidade, né? Eu já palestrei em muitos lugares do Brasil, mas São Paulo poucas vezes. Então, meu coração estava muito acelerado, eu não tinha condições de ficar deitada, nem para descansar. Então, as olheiras vieram comigo. Agradecer a todas as meninas, né? Eu falo meninas que fazem parte desse livro. E falo para vocês que adquiram esse livro, leiam, para vocês terem, assim, vocês verem histórias, que as histórias são tudo iguais. Nós somos mulheres todas iguais. Todo mundo vai passar por um buraco e todo mundo vai se erguer se você tiver pessoas do seu lado, pessoas que são, né, pessoas que vão levantar a sua energia. E mais uma coisa que hoje quase que eu desmaiei aqui, quem estava aqui mais cedo. A minha prima, que tem, acho que, sei lá, gente, eu não vou falar 40 anos, mas eu acho que tem menos, né? Vou falar uns pouco menos. Ela, tinha esse tempo todo que a gente não se via, eu mandei para ela, falei, olha, a gente vai fazer um evento lá na comissão, na OAB Santo Amaro, queria que você viesse, mas sabe quando você fala, mas você não acredita que a pessoa vem? A hora que eu cheguei aqui, eu queria desmaiar e chorar, mas a minha maquiagem estava bonita, não podia estragar. Passamos a palavra à doutora Mariana Dibe Laureano. Está funcionando? Tá. Boa noite. Primeiramente, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui conosco. São Paulo acabou se tornando o meu segundo lugar. Porque não digo nem o primeiro que eu nasci no Rio Grande do Sul, fui com 8 anos de idade para Florianópolis, Santa Catarina. Digo que eu sou mais catarina do que gaúcha. E eu fui presenteada, primeiro o Dr. Everton, como um amigo, e que me trouxe para a subseção. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma palestra dentro da comissão e fui convidada a ficar. E um pouquinho antes de lançar a campanha O Divórcio Não É o Fim e a Família Continua. E aí eu fiz mais uma amizade, que foi a doutora Jaque. Agora eu tive a oportunidade, graças a esse evento, conhecer a doutora Camila, que abriu as portas também. E é essencial falarmos. Eu assumi recentemente, na OAB de Santa Catarina, subseção de São José, o direito eleitoral e vice-presidência em direito de família. E ontem nós tivemos um evento com a vice-governadora. Ontem todo mundo chamou de vice-presidente, a gente falou que era um presságio, uma mulher de fibra, que implantou delegacias da mulher, falou de violências da mulher, falou em épocas que não se tinha a Lei Maria da Penha, quantas mulheres mortas ela tinha servido. E por que eu estou falando do evento de ontem? Porque, coincidentemente, eu não sabia o que ela ia falar no direito eleitoral, e era representando as mulheres. E hoje eu vim falar também sobre as mulheres. E coincidiu e me deu mais força para vir aqui e dizer que a gente precisa falar sobre nós, que nós precisamos lutar pelo nosso espaço, não só no direito eleitoral, no direito de família. Dentro do lar, a gente precisa equilibrar as divisões. Nós já conseguimos muito, mas é passinhos de formiga. Eu tenho certeza que toda vez que nós nos reunimos para falar das nossas conquistas e daquilo que a gente ainda precisa alcançar, nós vamos aumentando os nossos espaços.
Então, muitíssimo obrigada por mais uma vez me receber. Eu amo essa casa, eu amo os membros, eu sou fã, né? Eu propago para Santa Catarina a campanha. E o momento que me for dado para falar da minha parte, eu também vou mostrar a conexão que também tem a ver com a campanha e que, no fim, eu fui direcionada para o direito de família. Muitíssimo obrigada. Passamos a palavra à doutora Camila Barreto, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Santo Amaro. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Fante e toda a diretoria por nos proporcionar essa oportunidade. A Jaqueline também, por nos emprestar a sua... Exatamente. A sua filha, exatamente. E aqui também, todos que estão dispondo, né, do seu tempo para ouvir essas palestras maravilhosas. Também quero agradecer pessoalmente a doutora Teri Jaqueline, a doutora Lirian Etcher, a doutora Mariana, a doutora Eleusa de Azevedo, o doutor Everton, que está aqui nos ajudando hoje. Tá? E eu gostaria que vocês soubessem que esse é mais um evento da Comissão das Mulheres Advogadas, em conjunto com outras comissões, é claro, em homenagem ao Mês da Mulher. Né? Porque é aquilo que nós falamos, parece que em março tudo está voltado para a mulher. A gente tem que ter em mente que se concentram em março, mas Dia das Mulheres são todos os dias. Né? Porque o nosso trabalho, todas as atividades que nós executamos, elas são diárias. Elas não são somente num mês e muito menos em um dia. Eu acho que o mês e o dia servem para a gente, como se diz, constatar, né, o que nós fizemos e o quanto ainda nós temos que avançar. Eu acho que isso é um ponto que é muito claro. Né? Eu tenho isso como certo. Outro ponto que eu acho interessante, que foi até comentado pela doutora Mariana, é a questão de que, quando as mulheres se juntam, né, eu ouvi uma frase que é como a água, que ninguém segura, né? Que é assim, ela sai arrastando tudo. Então, quando nós nos reunimos e propagamos essas ideias, no sentido de que existe ou deve existir uma equidade entre o homem e a mulher, né? Que as tarefas elas não são tipo eu ajudo, não, elas têm que ser divididas, né, igualitariamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Né? Eu não sei se já captaram a mensagem, mas, com certeza, cada vez que nós falamos isso, nós reverberamos, né, para o universo, e eu acho que vai chegar um momento que eles vão entender. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar, de convidar vocês para o último evento, é um evento de fechamento do Mês da Mulher, que vai ser realizado amanhã a partir das 14 horas. Ele tem como note, né, a mulher, mas do ponto de vista da saúde. Então, nós vamos ter ali fisioterapeutas, médicas e diversas outras áreas da saúde para falar a respeito da saúde da mulher. Tá bom? É um convite que eu faço. E, então, torno isso oficialmente aberta, né, a nossa palestra, e vamos dar, então, andamento. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, doutora Camila Barreto. Queremos ainda destacar a presença deste evento da doutora Rosicler, que é vice-presidente de Prerrogativas da Mulher Advogada da OAB Santo Amaro. Uma salva de palmas, por gentileza. Destacamos também a presença da doutora Sandra Alencar, que é membro também da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Santo Amaro. Uma salva de palmas, por gentileza. E também, por último, e não menos importante, o doutor César Ribeiro, que é vice-presidente de Prerrogativas de Liberdade Religiosa da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Santo Amaro. Uma salva de palmas ao presente.
Iniciaremos, então, o nosso ciclo de palestras. Teremos como primeira palestrante a doutora Jamila... Everton, só um minutinho. A doutora Tatiane também, gente. Vamos cumprimentar ela, Doutora vice-presidente da Tatiane, Comissão de Adoção. perdoe. Doutora, então, queremos enaltecer a presença da doutora Tatiane, vice-presidente da Comissão de Adoção da OAB Santo Amaro. Uma salva de palmas. Peço desculpas. Iniciaremos, então, o nosso ciclo de palestras. Oi? Mudaremos a ordem? Então, temos essa proposta de mudança de ordem. Todos a favor? Por favor, levante sua mão direita. Brincadeira. Iniciaremos com a doutora Mariana, então? Então, vou ler aqui o currículo da doutora Mariana Dib Laureano. Ela que é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, em Direito e Processo do Trabalho e atualmente cursa pós-graduação em Execução Cível. E a partir de fevereiro de 2025 assumiu os seguintes cargos na OAB de Santa Catarina, subseção de São José. É presidente da Comissão de Direito Eleitoral, vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Além disso, é membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, subseção de Santo Amaro, membro também da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, membro da Comissão Nacional de Responsabilidade Civil da ABA e ex-presidente da ABA em Santa Catarina, com ampla experiência em palestras e atividades acadêmicas. Seu trabalho é pautado pela busca constante por conhecimento e pelo compromisso que a ética e a excelência na advocacia tanto pedem. Doutora Mariana, teremos aí 15 minutinhos para falar um pouquinho. Eu sei que é curto o tempo, mas eu tenho certeza que maestralmente a senhora vai nos agraciar com suas palavras. Então, por gentileza, a palavra está contigo. Obrigada, doutor Everton. Eu acho que é o suficiente para deixar um gostinho de quero mais, né, no livro. E acho que todas aqui, nós somos em 8, tá? Infelizmente, só 4 conseguiram vir. Uma está fora do país, é Portugal que ela está, né? Mas amanhã também tem uma segunda rodada, se vocês quiserem vir. Um agradecimento, na verdade 2, que eu não fiz, foi o Rodrigo, né, da editora Stuck, que foi um parceiraço para fazer esse evento, se desdobrou em 1000, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, mas já criei um carinho virtualmente. E a Débora, que não pôde estar aqui, porque eu ia desistir de escrever o livro, porque eu sou mãe de 3, e eu tenho inúmeras funções, e a gente tem que se dividir muito, né? Nós, mulheres, sabemos o que é isso, não discriminando homens, e obrigada por vocês estarem ouvindo, porque a gente precisa que vocês nos ouçam para que nós consigamos o equilíbrio que tanto a gente busca. Eu tive já a oportunidade de falar dentro da maçonaria, sobre essas questões, e eu também achei que seria importante a presença dos homens, porque eles também precisam entender o que passa conosco. Tem como a gente passar o videozinho antes de eu começar? É rapidinho, porque eu quero começar com uma pequena reflexão para falarmos do nosso livro. Nós estarmos aqui é uma vitória ancestral. Quantas coisas as mulheres não tiveram que vencer? Eu me emociono com esse vídeo, e eu vi hoje, eu falei assim, eu sou obrigada a postar. Porque isso, nós estarmos falando das nossas dificuldades, dos nossos desafios, também é uma vitória. Porque muito nós fomos caladas. E cada um aqui, apesar dela dizer, a doutora Eleusa, que todas nós somos iguais no sentido de luta, também temos histórias, cada uma na sua individualidade. Tanto é que, formadas em direito, cada qual escolheu uma atividade. E eu trouxe para o livro a Débora, inclusive eu preciso falar da Débora, porque eu disse que eu ia desistir. Meu Deus, como é que eu vou escrever esse livro? Ela disse, Mariana, não desiste.
Por que eu estava com medo de escrever? Porque eu tive que resgatar histórias minhas, dores que estavam lá atrás e que me levaram a amar o direito de família. Começou, eu assim, meu Deus, como é que eu vou começar? Eu falei, eu vou começar da minha maior dor, da primeira, eu acho que o primeiro trauma, que foi o divórcio dos meus pais. E a gente vai ficando com dores, e às vezes a gente vai para uma terapia, vai para uma psiquiatria, e outras, o próprio universo, ou a vida, como a gente queira falar, nos direciona de como tratar essas dores. E o que me chamou a atenção de como isso me atingia foi uma vez, meu filho mais velho está ali, eu tenho um de 13, um de 9 e uma de 7, e nós estávamos no carro há 3, 4 anos atrás, e ele disse assim, mãe, tu sabes, porque antes disso, deixa eu só recapitular, eu estou no meu 2º casamento, ele é pai socioafetivo dos meus filhos, ele quis reconhecer, então, meus filhos têm 2 pais, o biológico e o socioafetivo, né? Então, foram registrados ano passado, todos conseguimos viver em harmonia. Mas é uma conquista que a minha realidade lá atrás não permitiu. Mas, pela luta da minha mãe, da minha avó e de outras mulheres, nós conseguimos. E aí, eu recapitulando, o que o meu filho falou? Ele disse, mãe, tu sabe que eu não sofri com o divórcio teu e do papai? E foi antes de eu conhecer o doutor Pedro. E aquilo me deu uma paz, porque eu disse assim, nossa, eu consegui fazer diferente, porque para mim doeu. E aí eu disse, ai, filho, que bom que eu consegui fazer as coisas se tornarem leves. E ele disse assim, mas quando fala do vovô e da vovó, você não fica bem. E aí ele me deu um nó. E eu falei, realmente, isso me dói muito. Mas mais interessante, mãe, sabe o que é? É que tu trabalha com isso. E ali, sabe quando dá um clique? Porque a gente só vai no automático. E eu disse assim, verdade, meu filho, eu acho que eu escolhi para diminuir as dores daquilo que eu senti, para se tornar mínimo. Não acabar, porque isso são desafios que a gente tem. E aí quando eu comecei a escrever o livro, eu vi como a minha vida fez links com o direito de família. Porque não foi de imediato que eu amei direito de família. Eu estava lá no trabalhista, perdida. Depois, o que eu fui fazer no trabalhista? Fiz monografias, fiz a OAB, passei de primeira na OAB em trabalhista. Fui trabalhar no trabalhista, assim, que porcaria de matéria é essa? Não me achei. Sabe quando tu não se encontra? Não era aquilo. Não era. Me diz, que bom que nós somos diferentes, né? Que bom que todo mundo... tem pessoas que gostam de direito de família, tem que gostam de direito de trabalho. Já pensou se todo mundo fosse advogado, nós estávamos perdidos, né? Então, a diferença que é o bonito. E a mulher também, trazer a diferença na parte feminina, na parte masculina, isso é o belo. E é isso que a gente tem que cultivar. E aí, o que acontece? A vida foi direcionando. Então tá, aí aquele início a gente faz tudo. Né? Eu sou civilista, criminal nem pensar. Não, eu não posso. Uma vez sentou um cliente, a minha colega queria que eu atendesse, e aí ele começou a falar que tinha abusado da menina. Ao invés de eu cativar o cliente, eu falei assim, o senhor fez? Eu já estava quase batendo no cara. Aí eu levantei e falei assim, olha para mim, tu vai lá que eu vou dar um pau nesse cara, comigo não dá isso, eu não aguento. Aí lá foi ela, bom, a gente não fechou com o cliente, óbvio, quem ia pegar era ela, mas eu espantei antes do cliente. Eu falei assim, bom, criminal também não dá para mim, né? E aí a vida foi se direcionando, foi se chamando, as coisas foram acontecendo. Próximo ao divórcio do meu primeiro relacionamento, eu comecei a conhecer a constelação familiar. E o meu amigo chegou assim, Mari, vamos entrar. Ele era presidente da comissão no IASC, que é o Instituto de Santa Catarina dos Advogados. Eu falei, eu não vou nisso aí, vocês fumam maconha. Aí ele assim, não, vocês são tudo doido. Eu não conhecia a ignorância, né? Ignorância. Não vou, tá louco. Eu sei que as portas se fecharam em tudo. Eu falei, eu vou entrar nisso aí, eu vou descobrir o que é que vocês estão fumando lá dentro. E eu me apaixonei. E, por coincidência, começaram a vir temas um pouco antes. Deu assim 1, 2 meses, estourou o meu divórcio, no meu primeiro relacionamento, eu com 3 filhos pequenos.
E a constelação veio me auxiliar muito, mas dali não veio só para o divórcio. Veio para entender mais a fundo o direito de família. O que a gente carrega dentro da gente que nos impede de ir para frente? Porque não é fácil nós sermos mulheres e enfrentar a carreira do direito, ser mãe. E um dos pontos que me levaram ao divórcio foi porque eu era tudo dentro de casa. Então, cheguei numa sobrecarga. Então, veja só os papéis que nós passamos a assumir. A gente está buscando um equilíbrio e estamos caindo num desequilíbrio. Talvez, e eu acredito que ainda, através dessas palestras, através dessas conversas, nós consigamos atingir esse equilíbrio. Porque eu não quero ser mais do que o homem. Eu não quero ser. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ter o mesmo direito. Eu quero ser vista e respeitada da mesma forma. Até porque ser mais ou menos é muito pesado. É muita carga. Eu não quero pagar todas as contas de casa sozinha, eu não quero cuidar dos filhos sozinha. Eu não quero fazer isso, eu quero poder dividir isso, eu quero ter o espaço para trabalhar, eu quero ser reconhecida com respeito. Eu fui numa posse dos juízes representando a presidência do direito eleitoral e depois teve um coquetel das autoridades. E eu posso falar porque eu não estou dando os nomes, né? E chegou um advogado, que é político, e ele falou assim, é como se eu não tivesse ali. Agora tem esse quinto que a gente tem que ficar dividindo, dando espaço para a mulher. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei assim, oi, eu estou aqui? Olha o desrespeito. Aí a gente acha assim, mas para que as mulheres vão falar de igualdade? Se elas já conquistaram o espaço, não, infelizmente, tem homens que eles não respeitam nem quando a gente está na frente, porque o direito eleitoral, por um exemplo, é um mundo masculino. Os nossos tribunais de justiça são um mundo masculino. Eu vim fazer a palestra da Convência a Todos e eu passei um vídeo de um juiz que ficou muito famoso, que, quando estava tratando de um divórcio, chegou para a mulher e falou assim, mas tu não queres a guarda? Aguento ônus, como se fosse só obrigação nossa. Para conseguir o meu espaço, eu tive minhas gestações, eu não tive licença maternidade, mas eu não me sinto a única. Eu não me sinto a única. Ai, Mariana, tu é especial porque fez isso. Não, eu sou a maioria. Eu sou a maioria das mulheres que tem filho, principalmente dentro da advocacia, e simplesmente não pode ter uma licença maternidade. Eu fui fazer uma audiência, eu não me lembro qual dos três, eu acho que era a Mariazinha. E eu sempre levei amamentando, né? E eu lembro que uma procuradora do INSS ficou me olhando, a juíza não falou nada. Ela olhou e disse assim, nossa, tu não acha tão pequenininho para trazer para a audiência? Eu falei, olha, até acho, mas eu preciso amamentar e preciso trabalhar. Aí ela assim, ai, mas é assim o INSS? Eu falei, por coincidência está em greve, doutora. Se eu depender do INSS, eu estou ferrada. E ela continuou. E o pai da criança, eu assim, trabalha? Né? Então, assim, muitas vezes, principalmente quem não é empresário, quem não é um advogado liberal, autônomo, não sabe a realidade que as mulheres, muitas vezes, precisam suportar para não estar fora do mercado. Porque eu vejo homens palestrando, dizendo que fizeram sacrifícios, que deixaram a sua família para estar nos ambientes, mas alguém ficou cuidando da família. Só que a mulher ficou cuidando da família e também cuidando do trabalho. Então, existe uma sobrecarga. E por que é tão importante a fala desse livro? Eu confesso que eu não li as histórias de todas, eu estou curiosa, né? Vai ser uma surpresa para todas nós. Mas eu tenho certeza que cada um tem a sua individualidade, mas nós nos encontramos, nos comunicamos por ser o mundo feminino, por ter desafios semelhantes e por buscarmos objetivos semelhantes. Não é ser mais do que ninguém, é termos espaço de forma igual, né? Para que entenda, por exemplo, que não é minha obrigação de ficar cuidando dos filhos enquanto o homem trabalha, é a obrigação dos dois. Se eu preciso me dividir, o outro também precisa.
Ora, afinal, nós não temos que sustentar a casa também? A mulher não contribui financeiramente também? Por que eu tenho que ficar correndo atrás quando alguém me liga da escola e só eu tenho que ir? Por que só ligam para a mãe? Raras são as escolas que ligam para o pai. Porque o pai nem atende o telefone, a mãe está ali, grudada naquele telefone. Eu quero dividir isso. Está pesado. E o livro, o que ele traz? Eu falo do meu e vocês falam de vocês, mas eu também não quero contar o contexto. São essas trajetórias, essas lutas. Quantas vezes eu pensei de desistir da advocacia porque a gente desanima, no começo a gente não ganha muito, né? A não ser aqueles apadrinhados, que a gente também respeita, sorte doce, mas a maioria não vem apadrinhado. A maioria tem que começar do zero, não tem cliente, tem que correr atrás. E quando a gente sai da faculdade não sabe nada, bolhufas. Desculpa o termo, mas era assim que eu me sentia. Pois é, eu fiz uma faculdade e agora? Faço o quê? Eu peguei a época do papel, são 18 anos, e aí eu chegava e dizia assim, meu Deus, o que é isso? O que eu faço? Aí o que eu pensava? Olha, mas que vamos chamar de burra, mas eu vou perguntar, eu vou aprender. E com as crianças, depois que nasceram, até hoje eu encontro os policiais nos fóruns. E aí, doutora, teus filhos já devem estar tudo grande, porque eles cresceram dentro dos fóruns. Eu tenho os meus 2 últimos, 1 ano e 10 de diferença. Eu tinha o carrinho de gêmeos, né? Porque era um na frente, e o maiorzinho, que tinha 6 anos, né? Juntos, pegando o processo e fazendo carga, e muitas vezes atendendo o cliente ali do lado e parando para amamentar. Quantas mulheres não passaram por isso? E aí, quando tive que escrever esse livro, eu tive que resgatar todas as memórias, as dores do divórcio que os meus pais trouxeram, e também perceber o quanto eu já consegui vencer, mas não só externamente, profissionalmente, mas dentro da gente. E, com certeza, eu olhando para minha filha, eu acredito que eu vou abrir portas, que nem o vídeo disse. Outras já fizeram por mim. Agora é a minha vez de deixar para minha filha. E assim a gente vai passar sucessivamente. Convido a vocês para conhecer a história de todas nós. Eu tenho certeza que é um estímulo para todas as mulheres, para não desistirem, porque nós precisamos do nosso espaço. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Passaremos agora a palavra à doutora Lírian Cavalheiro, ela que é advogada e consultora empresarial, mestre em Direito e fundadora da OP Legis Consultoria, atua em diversas áreas do direito e contribui para a elaboração de leis que beneficiam o setor empresarial, além de realizar palestras no Brasil e no exterior. É autora de obras relevantes. Doutora Lírian recebeu prêmios como Comendadora da Ordem de Mérito de Dom Bosco e o Prêmio Mirtes Gomes, reconhecendo sua defesa dos direitos das mulheres. Como diretora de Relações Institucionais da ABA, ela se dedica à valorização da advocacia e ao avanço das discussões jurídicas. A palavra está com a senhora, doutora Lírian Cavalheiro. Bom, gente, mania de advogado, vou falar do púlpito, né? Falar sentado normalmente é sempre difícil para a gente que é advogado, né? É impressionante, por isso que eu já falei, já ia pegar o seu lugar, não tinha jeito. Mas eu quero começar a minha palestra com um poema que eu fiz para o Dia das Mulheres. E ele é um poema muito forte. E diz a nossa força, e de tudo que a gente é capaz de fazer, de tudo que a gente consegue passar por cima, de todas as nossas dificuldades, muito bem relatadas pelo problema da maternidade da Mariana, mas temos diversos outros problemas, né? Até a questão de não querer ser mãe é um problema, né? Então, para a gente, tudo é problema, mas eu quero começar com um poema. Mulheres que dominam. Mulher advogada enfrenta e transforma. Dificuldade vira força que nos forma. Se o caminho fecha, a gente reabre. Se a porta tranca, criamos a chave. O direito é luta, coragem, missão. Palavra que pesa, argumento em ação. Se há resistência, seguimos em frente.
com lei na mão e olhar consistente. Cada barreira, um novo degrau. Cada sentença, um passo leal. No tribunal, na vida, na decisão, mulheres avançam, fazem revolução. Porque a justiça é feita de voz, de quem transforma o não em um nós. Nós, no mês das mulheres, nossa história brilha na advocacia, na força que trilha. Doutora Líria Cavalheiro, foi escrito por mim, por Dia das Mulheres. Bom, gente, eu vou acabar lendo um pouco, porque as minhas companheiras de livro já sabem muito bem disso, e a minha querida amiga Tatiana também sabe que, se deixar, eu vou ficar aqui, ninguém mais vai falar, eu vou falar a noite inteira para vocês, e vamos bater muitos papos. Mas, primeiro, eu quero, Rodrigo, agradecer realmente a Stuc por ter conseguido movimentar essas mulheres tão fortes, de áreas tão diferentes, com problemas tão diferentes. Olha, gente, são 8 histórias e nós não lemos as histórias uma das outras. Nós tínhamos noções, porque cada uma, de uma forma ou de outra, se conhece um pouco, né? Mas eram histórias de vidas completamente diferentes. Mas vocês vão ver que a Mariana tem razão. No final de tudo, tudo se completa. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente quer é paridade. A gente quer igualdade. A gente quer oportunidades iguais, né? Então, nessa parte, eu acho que a gente tem a junção, porque são muito diferentes as histórias. O direito sempre foi um espaço de luta, e cada mulher advogada que ocupa esse espaço e transforma em palco de protagonismo, estratégia e inovação. É isso que eu acredito da gente. A gente tem protagonismo, podemos ter. A gente toma conta do palco, porque, normalmente, quando a gente tem uma mesa lotada de homem, tem só uma mulher falando, ela toma conta, sim, da situação. Já passamos por isso algumas vezes, não, Tatiana, minha amiga? Nós temos estratégias muito. Nós nascemos estrategistas, essa que é a verdade. E, como tudo que a gente tem que passar na vida para conseguir ter uma carreira, nós somos inovadoras por natureza. Nascemos inovadoras. Então, aquele vídeo que a Mariana passou nos movimenta o tempo inteiro. Então, eu quero desejar boa noite. É uma honra estar aqui, como eu já falei, nesse evento tão simbólico, que celebra o lançamento do livro Advogadas de Alta Performance. E por que será esse livro? Porque cada uma dessas 8 conseguiu chegar, sim, no topo das suas carreiras. Será que é o topo mesmo? Ou a gente quer muito mais? A gente quer muito mais. Mas a gente chegou numa situação que a gente tem o que escrever, a gente tem o que mostrar, a gente tem o que mostrar para vocês, tem o que vocês lerem. Vocês vão se surpreender muito com as histórias, né? É uma obra que retrata o que somos mulheres, que constroem, resistem e lideram no mundo jurídico. Essas mulheres todas que estão de alta performance são líderes nas suas áreas de atuação. Falar sobre protagonismo feminino na advocacia é mais do que uma reflexão. É uma chamada à ação, e nós temos que agir. Nós não podemos receber as coisas e ouvir o que a Mariana ouviu, um absurdo desse, no momento que a gente conseguiu tanta coisa e quanta coisa a gente brigou. Uma afirmação de que estamos presentes, preparadas e prontas para conduzir as transformações que o direito exige. E estamos completamente prontas. Nós avançamos em todas as áreas. Na área de... Eu não sei se aqui falou, mas eu sou pós-graduanda, estou terminando Direito Digital, apesar de ter mestrado, pós-doutorado, mas estou fazendo Direito Digital porque é uma área de paixão. A maioria são mulheres fazendo Direito Digital. Nesse caminho, nosso caminho foi aberto com coragem. E aí eu vou voltar um pouquinho no seu vídeo, viu, Mariana? Lembrando que, em 1899, Mirtes Gomes de Campos se tornou a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. Um feito histórico que simboliza o início de uma longa e constante caminhada. E eu posso dizer que eu venho de uma família, eu sou do matriarcado, o que me orgulha muito,
venho de uma família de advogadas. E a minha mãe tem, por exemplo, uma das primeiras OABs de Brasília. Eu sou de Brasília. A minha mãe levou o TRT, nós fazemos a área de direito empresarial, mas levou o TRT para o Distrito Federal. Não existia TRT no Distrito Federal. Então, quando a gente entrou hoje na placa, aqui, com todos os nomes das pessoas que fizeram parte da abertura dessa seccional, o nome da minha mãe consta no TRT 10. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. E eu venho do matriarcado, então isso para mim é muito forte. Por isso que eu falei cada um com a sua história de vida, né? E o feito da Mirtes Gomes é histórico e eu acho que todas nós conhecemos muito bem. Hoje somos maioria, e aí sim, nos cursos de direito, nos concursos, nos fóruns e nas salas de audiência. Mas ainda enfrentamos o desafio de ocupar os espaços de decisão, de gestão e de liderança jurídica. São pouquíssimas mulheres presidentes de OAB. Também tenho orgulho de dizer que a primeira presidente de OAB do Brasil inteiro é do Distrito Federal, que é a Estefânia Medeiros, muito minha amiga, contemporânea minha na faculdade. Então, mas a gente ainda tem muito espaço para ocupar. Nós precisamos chegar naquele Conselho Federal e ser metade mulher e metade homem, sim. Precisamos disso. Precisamos que as vagas dos quintos constitucionais sejam, sim, na hora da concorrência preenchida por metade homens e metade mulheres, os mais votados de cada um dos gêneros. Precisamos brigar por isso. A briga, claro, no poder legislativo é um pouco mais complicado, mas a gente tem feito avanço. E temos muitas leis para avanço, né? Eu não vou entrar aqui porque, se eu fosse falar sobre o direito da mulher e todos os avanços que nós tivemos na área legislativa e direito da mulher, e que eu trabalhei com todo o afinco, mas essa é a palestra para quem for para Londres assistir a minha palestra, que é a palestra magna de Londres, que é sobre o direito da mulher na área de direito do trabalho, os avanços que nós tivemos na área do direito do trabalho. Então, a trajetória feminina na advocacia é feita de superações silenciosas, de preparo contínuo e da luta diária por reconhecimento, não apenas como profissionais, mas como protagonistas de um novo modelo de atuação jurídica. Ser advogada no Brasil ainda exige mais preparo para ser levada a sério. A gente normalmente tem que ser muito mais preparada do que eles. E, gente, eu não quero discriminar os homens aqui, mas vocês sabem que eu estou falando a realidade, a gente não está falando nada que não seja real. Mais equilíbrio para conciliar tantas funções, como a Mariana relatou muito bem, mais visão para inovar em um mercado extremamente competitivo. Porque, na verdade, hoje, cada advogado que não é selitista ou não é concursado é dono do seu escritório, cada advogada é uma empreendedora. Nós não somos só advogadas, nós temos que saber empreender. Senão, também o direito, né, como ela falou, começa ganhando pouco, não vai muito além, tem que saber empreender, buscar novos negócios, buscar novas oportunidades. É esse que é o nosso direito. E esse é o direito nosso, que nós, mulheres, sabemos fazer com perfeição. E quem souber acompanhar essa mudança, lidera. Por isso que eu acho que nós vamos ser a liderança. As mulheres já estão à frente das maiorias das legal techs no Brasil. As CEOs, ou parte das CEOs, são mulheres. Esse é um dado para vocês. De escritórios inovadores, que tragam novas tecnologias. Eu acho que vocês vão lembrar bem quando se criou aquela de fazer as petições mais simplificadas, que agora, inclusive, virou um mote do próprio Supremo Tribunal Federal e do CNJ, de que seja simplificado. Aquilo ali é criado todo por uns escritórios de advocacia, inclusive começando no Rio de Janeiro, né? Com conhecimento técnico e sensibilidade, estamos redesenhando o direito. Vivemos isso todos os dias, né? E eu sou sócia de uma empresa, e a minha empresa vive isso todos os dias. Sabemos que é possível inovar com propósito, e sim, sempre manter o foco no propósito, atuar com ética e crescer de forma coletiva. E aqui entra algo fundamental, a sororidade. Nós precisamos aprender a ter sororidade.
Eu acho que se eu pudesse elencar um dos maiores defeitos nós, como mulheres advogadas, é a falta de sororidade. Nós precisamos ter sororidade. A verdadeira alta performance na advocacia feminina acontece quando uma mulher fortalece a outra, quando redes de apoio substituem a competição, quando o sucesso de uma é comemorado por todas. Este livro não é apenas uma coletânea de histórias, é um marco, um símbolo de que estamos, sim, em alta performance, com preparo, coragem e consciência de que o protagonismo é nosso e de mais ninguém. E aí eu vou fazer uma outra frase, que é uma frase minha. O protagonismo feminino não é o destino de uma, é o movimento, Eleusa, de todas. E ele não volta mais atrás. Acabou. Nós vamos ser protagonistas e vamos ser de alta performance. E encerro com uma menção que muito me honra, que já até foi falado, mas me honra muito, eu não vou deixar de dizer. Por minha atuação na área do direito, tive alegria. Ele falou das outras premiações, mas, para mim, a premiação que mais me toca é o Prêmio Mirtes Gomes, que leva o nome da primeira que abriu as portas para nós, advogadas, em todo o Brasil. Então, realmente, me honra muito ter esse título. E, gente, o livro é uma miscelânea de histórias. Espero que vocês se divirtam lendo, porque vão ter textos engraçados, mas também vai mostrar muita força e dar força para todas essas mulheres que querem chegar, como essas 8, em advogadas de alta performance. Muito obrigada por me ouvirem essa noite. Muito obrigado, doutora. Passaremos, então, a palavra à doutora Jamila Echeza, ela que é referência no campo do direito. É mestre em Direito, Democracia e Sustentabilidade pela Faculdade Meridional. Também possui especializações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário pela Unisc e em Direito Ambiental pela Universidade Ca' Foscari de Veneza, na Itália. Com uma bagagem internacional impressionante, incluindo estudos na renomada Universidade de Coimbra, em Portugal, a professora Jamila traz consigo um conhecimento vasto e diversificado, além de sua atuação como sócia no escritório Amarante Moisés Advogados. Ela também é uma respeitada professora universitária e escritora de livros jurídicos, enriquecendo ainda mais o cenário acadêmico. Passaremos a palavra, então, à doutora Jamila Echeza. Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigada pelas palavras. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Esse livro marcou muito a minha vida, a minha história. É como se fosse um fechamento de tudo que eu passei até hoje. São quase 20 anos de formada. E estar aqui ao lado dessas colegas, essas 8 mulheres com histórias incríveis, para mim é uma grande alegria. Eu estou muito honrada, realmente, de estar aqui com vocês. Eu tenho uma história parecida com a doutora Mariana. Meus pais também são separados, quase quando eu tinha 5 anos, quase 6. E eu cresci também numa casa só com mulheres, né? Então, eu também sou do matriarcado. E desde muito jovem, assim, quando eu comecei na advocacia, eu sofri muito preconceito por ser mulher, né? Eu trabalhava num escritório familiar, né, com meu pai, meu irmão, minha irmã, mas o preconceito tinha porque eu era a mais nova e porque eu era mulher, né? Então, eu tinha muita insegurança no início da minha carreira, pensava até em desistir da carreira, né, pelo preconceito que eu sentia dos homens, principalmente, e, infelizmente, nessa época, eu sentia muito esse preconceito quando eu chegava para atender ou para fazer uma audiência, me olhava com desprezo, dizia, você, né, uma menina, vai me acompanhar. Então, me desprezava, eu sofri muito nessa época. Mas eu tenho uma história um pouco diferente para contar para vocês. Eu já nasci com o meu destino na infância, já no escritório da minha família, né? Eu tenho um escritório desde 1977 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Então, eu já nasci predestinada, né? Meu destino já estava predestinado desde quando eu nasci. Já tínhamos o escritório, então eu cresci naquele meio, né? Já estava tudo certo para eu seguir a carreira, né? Até tentei, por um tempo, estudar uma outra disciplina, mas o meu pai não deixou, né? Ele disse: não, você vai ser advogada, não tem escolha. E eu não tive o que fazer, fui, e era isso que era para ser da minha vida, né? Hoje eu sou super realizada, eu tenho orgulho da minha profissão, né? Da carreira que eu tracei, passei por muitas dificuldades, mas assim, ter esse início na carreira foi muito importante, ter esse escritório formado. Quando eu me formei em 2007, o escritório já tinha 30 anos, então eu já tinha cliente, tinha tudo pronto, só tocar, né? Então, eu nunca tive problema em ir atrás de clientes, em fazer o meu nome, né? O meu nome já estava pronto, já tinha escritório, já estava tudo certo. Então, era só tocar, né? Só continuar aquela história jurídica que já estava pronta. Mas vocês acham que eu me contentei com isso? De ficar ali naquele escritório, tudo certinho, tudo prontinho? Não, né? Eu não me contentei, eu quis algo mais, eu quis que a minha carreira crescesse, que eu tivesse um outro futuro profissional. Então, o que eu fui verificar, né? Bom, se eu ficar aqui na minha cidade, em Passo Fundo, vai continuar sendo a mesma coisa. Então, em uma das viagens pós-pandemia, quando eu fui para a Alemanha, logo que abriram as portas ali, as fronteiras para a viagem após o Covid, eu fiz uma escala em Portugal. E eu nunca gostei de Portugal, já morei na França, já morei na Itália, e falo 4 idiomas, né? Já tenho uma bagagem internacional bem grande. E eu nunca gostei de Portugal. Por quê? Porque Portugal é um dos países mais pobres da Europa, né? Então, ele é discriminado, né? Assim como a Grécia e outros países. Mas, quando eu cheguei para fazer uma conexão em Lisboa, que eu vi aquela entrada da Praça do Comércio em Lisboa, eu disse: nossa, que lindo que é Portugal, né? Me surpreendi. E meu marido estava comigo. E ele disse: você sabia que os advogados brasileiros podem advogar em Portugal? Eu disse: não sabia. A Ordem do Brasil tem um acordo de cooperação com a Ordem de Portugal. Então, se a gente quiser hoje vir aqui em Portugal e se inscrever e começar a trabalhar aqui, a gente pode como advogado. Daí brilhou, né? Eu disse: é isso que eu quero. Sair daquela monotonia que eu estava, do escritório formado, né, com tudo certinho, com aquela rotina, para desbravar a Europa, né? Porque o advogado que advoga em Portugal, brasileiro, ele pode advogar em qualquer lugar da Europa, em qualquer país da Europa. Tá? Então, isso foi uma das questões mais importantes para a minha vida. Já falei um pouquinho aqui, já fui apresentada. Então, eu queria só trazer para vocês: vocês sonham em advogar no exterior e ganhar em euros? Quem não sonha, né? Acho que todo mundo gostaria. Então, eu vou falar um pouquinho como que aconteceu isso, né? O que eu preciso para advogar fora do Brasil? Em primeiro lugar, e mais importante, é conhecer a história daquele país, aprofundar na história, né, na cultura, porque não adianta você chegar lá e querer que eles, né, os portugueses, por exemplo, se adaptem a nós. Nós temos que nos adaptar ao meio, à cultura dos portugueses, no meu caso, né? Também conhecer o idioma local, né? Porque falar português é tudo igual, não tem nada a ver. Português e Portugal totalmente diferente, né? Praticamente é outro idioma. Verdade. Então, temos que estar atentos a isso. O inglês é fundamental. Lá em Portugal, todo mundo fala inglês, né? Falam mais inglês do que português. Então, o inglês é fundamental, ter mais de um idioma, né? Estudar o direito local, óbvio, né, que é totalmente diferente, claro, que tem a origem, né, que a gente também tem do direito italiano, né, do direito romano, mas as leis, jurisprudências
e diretivas da União Europeia são totalmente diferentes, né? O que foi fundamental para mim, né, que eu escrevo no meu livro, que lá em Portugal, eu conto essa minha trajetória, eu tive muita dificuldade, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu cheguei lá, vou começar por aonde? Não conhecia ninguém em Portugal, não conhecia nenhum advogado, fiz minha inscrição na Ordem Portuguesa, peguei minha carteirinha agora, né? Comecei a procurar os advogados. A gente fez um congresso da ABA, da Associação Brasileira de Advogados, que foi o primeiro congresso internacional da ABA, onde reuniu mais de 100 advogados brasileiros que atuam no exterior. Então, ali foi a porta de entrada para eu, né, ficar conhecida, fazer esse network, que é fundamental para que a gente consiga atuar em outro país. O network é fundamental, as parcerias estratégicas. Até hoje falei com a doutora Líria sobre isso, sobre as parcerias, né? Hoje, por exemplo, se vocês quiserem advogar em qualquer lugar da Europa, vocês podem, né? Mas sem parceria, não vai a lugar nenhum, né? Sem ter uma estratégia, não vai a lugar nenhum. Então, isso que eu conto na minha parte do livro, né, sobre esses desafios, que eu tive que começar do zero, o que eu não tive que fazer quando eu estava advogando lá no escritório do meu pai, né? Então, aqui eu senti o que os jovens advogados sentem, que começam sendo sem ter uma estrutura na família, que é, acho que a maioria, né, que começa não tem, né, um escritório formado, não tem um início, tem que batalhar mesmo. E eu pude ter essa oportunidade, né, em Portugal, de começar do zero, de não ter cliente, de ter que bater nas portas, né, pedir ajuda, né, e me oferecer. Então, foi bem importante para mim. E, em Portugal, eu não tinha um espaço. Então, eu trabalhava em coworking, que lá é muito comum, né? Trabalhar em coworking não tem um espaço, porque a gente ganha em euros, mas gasta em euros, né? E é tudo muito caro. Lá em Portugal não tem casa para alugar, tem um problema muito sério de moradia, né? Tem um problema muito sério para qualquer tipo de aluguel, de imóvel, então não é fácil. Então, um espaço compartilhado. E, hoje em dia, é tudo atendimento online, né? Então, não tive problema nenhum. As principais áreas de atuação. Eu cheguei lá, né? Uma dificuldade que eu tive também é chegar em Portugal e começar a trabalhar como generalista, que foi que a Mariana começou também no início da carreira. Eu acho que todo mundo começa, né? Atuar em todas as áreas, e daí não tinha um foco específico, né? Daí, até eu perceber a importância de ter uma área lá específica, uma especialização. Daí eu fiz uma especialização na minha área trabalhista, na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Então, que é uma referência, né? A Universidade de Coimbra é uma referência para o mundo inteiro no direito. Então, eu fiz essa especialização na Universidade de Coimbra, no dia de trabalho dele, e meu currículo já expandiu, né? Então, isso é muito importante, ter uma área de especialização. Quais as vantagens da atuação em direito internacional? Muitos profissionais, então, estão abrindo os horizontes, né? Por quê? Porque pode morar, conhecer lugares novos, países incríveis, conhecer culturas, né? Morar em países com alto índice de desenvolvimento, que não tem criminalidade praticamente zero em Portugal, né? Não tem. Então, isso é muito bom. Ganhar em euros e aumentar essa fonte de renda, que é melhor ainda, né? E, assim, eu, por exemplo, agora eu voltei de Portugal, né, em função do falecimento do meu pai, o ano passado, e tive que reassumir o escritório e dar conta de tudo. Então, eu continuei com as minhas parcerias atuando em Portugal, né? Então, agora eu tenho essa renda em Portugal e a renda no Brasil. Então, não precisa você ficar morando no local, né? Você pode ter um escritório parceiro em outros países, né, na Itália, por exemplo, que tem muitos casos de cidadania italiana, então não precisa morar no local, né? Você pode ter parceiros espalhados pelo mundo inteiro, sem necessidade de estar ali, né? Até 2023 nós tínhamos esse acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal.
desde 2008 existia esse acordo. Foram 15 anos de acordo de reciprocidade. A ordem portuguesa quebrou em 2023, em julho de 2023, de forma unilateral, sem avisar a ninguém, o acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Então, a partir de 2023, nós fomos pegos de surpresa, né? 4 de julho, o que houve essa quebra de reciprocidade, o que dificulta agora quem não fez a inscrição, eu que já fiz, e quem já fez já não tem direito adquirido, né? Mas quem não fez, a ordem vai ter que fazer por outros meios. Existe ainda, só que necessita a validação do diploma, que antes não precisava, antes era só ir lá e fazer a inscrição, mostrar que era advogado brasileiro, pagar uma taxinha lá e estava tudo certo. Agora tem que validar o diploma, fazer um estágio de provas, inscrição, e é um processo mais demorado, mas é possível fazer, sim, né? Porém, como eu falei para vocês, existe essa possibilidade de atuação tanto com a inscrição na ordem portuguesa, como através de escritórios parceiros, que até é mais fácil, né? Você faz parceria com escritórios e não tem gasto extra, né, com pagamento lá da ordem portuguesa e deslocamento e tudo. Então, a importância da transformação da advocacia para abrir os horizontes e conseguir novos clientes e novos parceiros. Investir na nossa carreira profissional é fundamental, né, para ter essa presença internacional e ter uma autoridade, tanto no direito brasileiro, na advocacia brasileira, como na advocacia internacional. Caso vocês tenham maiores interesses, podem falar comigo, né, sobre essa possibilidade da advocacia internacional, quiserem ser meus parceiros também. Agradeço o convite da ordem daqui. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Jamila. Convidamos como nossa próxima palestrante a doutora Eleusa Azevedo. Doutora Eleusa é uma renomada advogada, palestrante e escritora, reconhecida por sua expertise no direito previdenciário. É pós-graduada em Direito Previdenciário, destaca-se como mentora de mulheres empreendedoras, compartilhando a sua experiência e conhecimento para impulsionar essas carreiras. É conhecida carinhosamente como a rainha das lives jurídicas do Brasil. É professora e referência na disseminação de conteúdos jurídicos de forma acessível e didática. Além disso, é representante do IAP, membro da comissão também de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e integrante da ABA, a Associação Brasileira de Advogados, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da advocacia e a defesa dos direitos sociais. Com a palavra, a doutora Eleusa Azevedo. Gente, eu vou fazer um pouquinho diferente das meninas, eu vou descer, tá? Vocês não acham que eu sou maluca, não, mas eu sou um pouco. Vocês estão vendo o sapato, né? E ele é vermelho, tá? Não estou pelada. A presidente perguntou, você vai ficar pelada? Ela vai começar com a live dela. Olha lá, ela está de roupão, ela vai começar com a live dela. Ai, meu Deus. É exatamente a live dela, ela está começando. Ó. Vocês, né, que estão aqui presente, meu marido maravilhoso está aqui, meu genro, minhas amigas, todos vocês, o Rodrigo, que eu não agradeci na hora porque eu estava muito nervosa por essa oportunidade, a todos, né, a OAB Santa Amaro, que eu estou muito emocionada. Então, vamos lá. Pode ser que, nesse momento, alguém de vocês que está aqui, ou o pessoal que está lá no YouTube,
Pode estar caminhando descabelada, descalço e de roupão. E não é por um dia, por meses, por anos. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu não podia caminhar de roupão, porque tinha que trabalhar. Mas era assim que eu me via. Descabelada, sem o batom vermelho, unha vermelha. Pode falar uma palavra aqui? P. É isso que era, se pintasse a unha de vermelho. E a gente vai aprendendo, né? E descobrindo que a gente pode, sim, fazer as coisas. A gente pode pintar a unha de vermelho. Que a gente pode ser o que a gente quiser. E quando eu falei aqui que nós somos iguais, mas iguais, cada um na proporção, né, lá da Constituição Federal. Iguais porque cada uma de nós, mulheres, e, claro, os homens, não estou desvalorizando e acho que os homens deveriam estar aqui para ouvir a gente falar tudo que foi falado aqui hoje. Eu falo, toda vez que eu faço alguma palestra, eu falo, quando vai falar sobre mulheres, a plateia tinha que estar cheia de homens, porque eles precisam se aliar a nós. A gente sozinhas, nós não vamos fazer a revolução se a gente não tiver o apoio deles. E assim, um pouquinho que eu queria falar para vocês é violência doméstica. Existe, né, várias formas de violência. Ela chega na surdina, silenciosamente, e ela vai te consumindo. E você aparece machucada e não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque alguém vira para você e fala: você está machucado porque você estava passando e bateu em alguma coisa. E você acredita nisso. Eu tenho certeza que alguém que está aí no YouTube, alguém que está ouvindo isso aqui, já acreditou por muitas vezes que ela tinha se machucado sozinha. Por quê? Porque a coação psicológica é tão forte, tão pesada, que é muito mais fácil você acreditar que isso foi alguma coisa que aconteceu do que você pensar, eu deixei isso acontecer comigo. Não é mais fácil eu jogar lá, tá bom. Realmente eu bati em algum lugar, eu bati no pé de goiaba, sei lá, em qualquer coisa. É muito mais fácil do que a gente aceitar que sofreu uma violência, que está passando pela violência. E aí a gente pensa, só as mulheres pobres da comunidade que sofrem violência? Era isso que a gente pensava antigamente, não era? Quando não tinha essa disseminação de informação. Mas não é. Não é. Pode ser que alguém que está banhada de ouro, ela está sendo coagida de alguma forma. E a violência, ela tem tantas formas que às vezes você não percebe que está passando pela violência. Tem a forma de pegar o seu dinheiro, né? De você ganha o dinheiro. Você tem o dinheiro, você trabalha. Mas você não pode utilizar o seu próprio dinheiro. E você acha simples isso, normal. Nós temos a violência que é a violência que é mais visível, né? Que é a agressão, que é o que fica a marca. Mas até chegar nessa marca, dentro, eu escutei um dia de uma amiga, ela falou assim, ela chegou, eu trabalhava no mercado, e ela chegou muito triste. E ela falou, eu falei assim, o que aconteceu? Tem alguma coisa, né? A gente sempre pensa, aconteceu alguma coisa com o filho, alguma coisa assim. Ela falou, eu estou doente da alma. Esse negócio mexeu tanto comigo, dessa doença da alma. Eu falei assim, que doença da alma? E ela foi falar o que é a doença da alma. Porque ela estava descobrindo, naquele momento, ela estava aceitando, abrindo os olhos, que ela estava sofrendo violência. E estava doendo demais. Porque enquanto você pensa que não está acontecendo, ou que você camufla, tá ok, dá para ir levando. Mas quando você percebe
já não tem mais volta. Não tem mais saída. E aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né, para a gente mostrar um pouquinho, né, do que pode ser feito, o que pode ser, que nós podemos fazer quando a gente percebe que alguém está passando por uma questão de violência, que nós podemos erguer as mãos, né, e ajudar essa pessoa. E a gente fala da sororidade. Antes de fazer a nossa brincadeira, eu quero falar um pouquinho da sororidade. Me fala o meu tempo, tá? Eu tenho 3 filhas e um filho, que estão me assistindo aí, eu acho. Espero que eles estejam. E eu achava que eu era uma mulher que tinha sororidade, que sabia exercer a sororidade. E, quando as minhas filhas foram crescendo, eu percebi que eu não exercia. E elas foram falando todo dia: mãe, como que a senhora faz isso? Como a senhora faz aquilo? E eu comecei a observar. E comecei a mudar de posicionamento em relação às mulheres. Porque nós fomos criadas para uma ser contra a outra. Vocês já perceberam isso? Que a gente é criada para falar assim: nossa, como é seu nome? Olha, o sapato da Mônica é muito mais bonito do que o da Lu. E aí o da Marcinha é mais bonito do que o da Lu. Então, a gente foi criado para isso. E isso ajuda a gente também a passar por essas questões de violência. Por quê? Porque enquanto a gente está competindo umas com as outras, os homens, eles estão unidos jogando futebol. Eles estão unidos. Eles não têm esse mesmo comportamento que nós, porque não foi incutido para eles. Eles podem ser unidos, não vai ter problema. Mas nós, se a gente for unida, vai dar problema, porque eu vou colocar outra mulher aqui perto de mim, ela vai ofuscar meu brilho. Esse é o trabalho que eu venho fazendo desde que minhas filhas deu lá falou: mãe, abre o olho, a senhora não está exercendo a sororidade de verdade. E foi assim, tem sido um trabalho de todos os dias, de engrandecer as colegas. Ontem eu fui prestigiar a minha amiga Márcia, que fez a primeira palestra dela, fiquei super emocionada. Né? Minha amiga Vânia, que está aqui do tempo das nossas aulas, já até brigou na rua por minha causa. Aí. O povo falou que eu não podia limpar o escritório, e a Vânia foi brigar. Eu falei: mulher, pare de brigar na rua, pelo amor de Deus, controla. E aí é só uma miscelânea de tudo, gente, para que a gente possa observar. Às vezes a gente senta do lado de alguém e essa pessoa está precisando só de uma palavra. Ela está precisando só de quê? Você dá licença? Falar: tudo bem? Como que é seu nome? Natália, está tudo bem com você, Natália? E olhar no olho e falar: Natália, eu não sei o que está acontecendo com você, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Acredita nas pessoas que estão perto de você. Levanta a sua energia. Acredita em você. Porque as coisas vão dar certo. É isso que a gente precisa. Às vezes é só uma palavra. Um dia eu estava assim, acabada, num evento que tinha 500 pessoas. E aí eu não sentia nada. Tinha todas as coisas que você pudesse imaginar de coisas boas, eu não sentia nada. Sabe o que é a pessoa não sentir nada? Sentir enjoo de ver qualquer coisa de felicidade, uma coisa horrível, um sentimento horrível. E uma colega, que hoje a gente é muito amiga, chama Kelly, mora em Belo Horizonte, ela chegou em mim, ela sentou do meu lado, olhou no meu olho, do nada, eu não conhecia ela, nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Olhou no meu olho e fez exatamente isso, Natália. Ela me perguntou: tem alguma coisa acontecendo com você? E eu comecei a chorar. Eu não conhecia a mulher. Eu só chorava. E isso foi um momento que deu start para eu começar a me curar. Vou falar que eu estou curada? Não. Ainda estou em processo de cura. Todo dia é um processo de cura. Quem me ajuda nessa cura é toda a minha família, esse negão bonito que está aqui, aquele outro rapaz bonitão que está ali, né? A minha prima, que veio hoje me ver, 40 anos depois que a gente tinha se encontrado, e eu sempre fui apaixonada por ela, porque ela era bailarina, gente.
Pensa eu lá da roça, conhecer uma bailarina de São Paulo, e ela tinha que ficar o dia inteiro ensinando nós a fazer uns negócios, né? Eu e a outra prima, que nós não deixávamos ela em paz, e ela estava com problema de coluna, tadinha. Mas ela fazia para agradar as primas da roça. Então é isso, gente, assim, que eu queria falar com vocês. Eu fiz uma bagunça, mas só queria trazer para vocês um pouquinho de cada coisa, um pouquinho dessa violência, que ela é muito sutil. Porque quando alguém chega e te bate de primeira, você vai saber. Mas quando ela é sutil, ela é muito dolorosa. E se nós, homens e mulheres, estivermos atentos, né, Rodrigo? Com a amiga, com a que está ali do seu lado, você pode salvar uma mulher. Você pode ajudar uma mulher a se reerguer no mundo dos negócios. E eu falo sobre empreendedorismo, porque não dá tempo, essa palestra que tem 1 hora. O empreendedorismo da mulher, ele não começa quando eu ganho dinheiro vendendo livro. Ele começa quando eu começo a sarar dentro de mim. Eu já viro uma empreendedora quando eu começo a sarar dentro de mim. Outra coisa que eu quero deixar aqui, que tem muitas jovens, né, muitas meninas jovens aqui, é que colocar a comida no prato do seu marido, ou levantar e fazer o ovinho para ele de manhã, não é problema. Quando você quer. Quando você está fazendo aquilo porque você quer. O problema é quando você é obrigada. Eu queria aqui umas 2 ou 4 mulheres para me ajudar, para a gente fazer essa brincadeira. Enquanto eu vou falando um pouquinho com vocês, se 4 me ajudar para a gente ser bem rápida, que meu tempo está acabando. Ainda tenho tempo? Tanto que eu falo, ainda tem tempo. Gente, ó, a gente vai precisar do pano da minha prima que ela trouxe, que ela nem sabia, mas eu pedi a Deus que alguém viesse com um paninho desse. 2 meninas seguram aqui, porque eu não posso, a plateia tem homens, não pode me ver, né? Ih, mas atrás aqui tem homem. Tá mais fácil ficar na sua frente. Tá mais fácil. Gente, isso aqui, sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Eu sempre faço nas minhas palestras, que eu faço para mulheres. É uma transformação que ela... Olha aqui para vocês verem. Eu tenho, como que é seu nome? Tenho a Fran do meu lado, a Vânia, a Tatiana e a Valéria. Eu estou arrepiada. Elas vão me ajudar a vestir uma roupa. É uma coisa simples, não é? Mas faz parte da minha transformação. Se vocês puderem aqui, ó, vamos ver se esse vestido vai caber em mim. Eu testei mais cedo. Eu não sou nem besta, né? Mas esse aí é todo o processo de sororidade. É o processo de sororidade. Quantas mulheres? Uma outra coisa, enquanto a gente vai falando aqui, eu vou contando para vocês. Eu fui fazer uma palestra numa comunidade aqui na Zona Sul. Nós estamos na Zona Sul. E eu falei assim, quem olhou no espelho hoje? Quem conseguiu olhar no espelho hoje? E as senhoras, elas começaram a chorar, mas chorar assim, chorando de verdade. E falou, ixi, Jesus, vocês se viram aí, sororidade para botar essa roupa. Vocês se viram. Se vira. Uma segura embaixo, outra em cima. E essa mulher, uma delas, depois que terminou, ela ficou me esperando. Ela falou assim, doutora, o paninho ainda tem que passar batom. Porque eu vim com batom clarinho, aí tem que soltar o cabelo. Agora pode tirar o pano, o pessoal vê a beleza. Eu só estou bonita aqui porque eu tive todos vocês. Não foi só as 4 que estão aqui. Fica aqui. Não foram só as 4. São todos vocês. O cabelo. Vamos ver se os cabelos... E o sapato? Meu Deus, estava esquecendo. E o batom vermelho, porque o batom vermelho é minha marca. Quando eu comecei a fazer live, as pessoas falaram assim, advogada não usa live. Não usa live, não usa batom. Vânia, você acha que eu vou conseguir passar o batom sem espelho? Aqui, ó. E a sororidade? Não, sororidade aqui. Era para você continuar. Era para você ficar lá enquanto você estava passando aqui, olhando o celular. Esse gesto aqui, gente, é para mostrar que a gente pode, a gente consegue. Quando a gente começa a olhar a pessoa que está do nosso lado, a gente consegue, sim, fazer a diferença na vida das pessoas.
E o meu desejo, todos os dias, é fazer a diferença na vida das pessoas. E eu espero que o nosso livro faça diferente na vida de vocês, que deixe vocês inspirados para seguir o caminho. Às vezes, advogado está desanimado. Né? Muitos advogados me mandam mensagem. Estou desanimado. Não fica desanimado. Talvez, se você não quer advogar, pode ser outra coisa. O que eu tenho aprendido? Encontre aquilo que você é muito bom. Eu sou muito boa para passar roupa. Eu posso ser advogada, mas se eu sou muito boa para passar roupa, eu posso ganhar mais dinheiro passando roupa. Qual o problema? Né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Não sei, meu tempo já se esgotou, né? Queria ficar aqui falando a noite inteira, porque eu e a doutora Lídia falamos. A gente fala, a gente gosta de falar. A gente ama falar. Queria agradecer muito vocês, a presença de todos, e dizer que, assim, realmente, quando eu falo que é uma emoção, eu estou falando verdade. Eu sou da roça, eu sou muito verdadeira, falo coisas que nem deve, às vezes, né? Esse povo meio largado para lá. Mas foi muito, muito assim, gratificante estar aqui, nessa seccional, né, que eu sempre via falando, OAB de Santo Amaro, OAB de Santo Amaro, e hoje eu estou aqui. Gratidão para vocês, viu, Mari, ter conseguido, né, trazer a gente para cá, minhas amigas que me ajudaram. Obrigada a todos, ao Rodrigo pela essa oportunidade do nosso livro, a Débora, as meninas que estavam aqui, a Débora, Patrícia, tem mais a Michele e tem a Marlene. E amanhã a gente vai estar às 10 horas lá no café, no Externa Café, na Rua Augusta, 2840. E apliquem a sororidade. Um abração para todos. Agradecemos às palestrantes pelas excelentes palestras ministradas e abriremos espaço ainda para algumas perguntas, caso alguém se sinta motivada ou motivado a realizar perguntas. É só levantar a mão que nós pediremos para levar o microfone até você e você pode direcionar a uma das palestrantes alguma pergunta. Eu só queria, antes, falar uma palavrinha para vocês, porque, como eu não fiz a exposição aqui, e a gente está hoje, apesar, né, do apoio da Jaqueline aqui da Vara de Família e Sucessões, né, mas, doutora Camila, você foi nosso expoente aí nos últimos 20 dias, fazendo um engajamento maravilhoso. E eu quero falar para vocês que esse tema, para mim, é um tema muito caro, por motivos completamente diferentes de qualquer uma das outras três falaram. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender isso, por motivos completamente diferentes. Mas eu queria que vocês ficassem com o meu Instagram, porque hoje é o que tudo, apesar da Eleusa bater lá no YouTube, eu não é. A minha rede é o Instagram e é @OPELEGIS, Opileges, que é a letra da lei, número 1. Quando colocar o OPL, já vai aparecer. E lá, a gente tem muita força, dando força para nós mulheres, dando força para a nova advocacia. Né? Talvez um dos meus vídeos mais fortes dos últimos tempos foi falando para a nova advocacia, e tem muita gente nova aqui, para vocês não desistirem, para vocês persistirem se vocês amarem. Tem que amar. Se você amar, persista, vá em frente. Então, muitas frases, e vocês já viram que eu gosto de fazer poema e fazer frases de efeito, faz parte do meu normal. Então, vocês vão ter muitas frases lá de motivação também, para aquele dia, como a Elisa falou, que a gente acorda sem vontade de passar o batom vermelho, sem vontade de fazer a unha. Você imagina eu acordar assim? Eu estou acabada, né? Mas eu acordo assim também. Então, aquele dia que você está assim, você pode ter certeza que vai ter uma frase minha lá, mostrando para vocês que vai em frente, siga no propósito, porque tudo vai dar certo. É @OPE LE, aí eu acho que já apareceu, GIS1, Opileges 1. Ó, quem comprar o livro vai ter na contracapa todos os Instagrams. Obrigada, amiga, por falar só agora.
Mas é porque você colocou o seu lá e a Eleusa falou do YouTube e eu... Não, no seu você não falou. Eu não coloquei também, esqueci. Ela falou do YouTube, mas o YouTube vai ser seu nome, todo mundo já sabe. Aí eu não falei, não, o meu não é meu nome, porque é o nome da minha empresa, entendeu? Então, por este motivo, aí eu vou pedir um pouquinho da palavra, desculpe. Eu já falei, falo muito. Gente, beijo. Alguma pergunta às palestrantes? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o que ouviram? A senhora primeiro? Tá bom, voltamos. Eu só queria dizer para Líria querida que é um prazer tê-la aqui em casa, né? A Jaque, a doutora Camila, é muito legal ter você aqui hoje. Foi um susto, eu não sabia, quando eu vi a divulgação, eu levei um susto de ver que ela ia estar aqui na nossa casa. Muito legal, doutora Líria, nós somos da segurança privada, né? Aqui as minhas colegas sabem, que é uma... E a Líria muito também do setor de serviços, de terceirização, de facilities. E tanto a Líria quanto a mãe dela são grandes expoentes para a gente. Então, num ramo bastante masculino, cada vez menos, as mulheres estão aí cada vez mais atuando nesse segmento, tanto como vigilante, até na parte administrativa, jurídica. Só que a mãe da doutora Líria sempre foi aí uma luz para todas nós, sempre foi aí quem abriu portas, quem mostrou a importância e tanto da luta jurídica pela segurança privada e pelos serviços, quanto a mulher fazendo isso. Então, obrigada, fiquei muito feliz de você estar aqui. Tati, olha, um erro meu, mas no livro vai estar escrito várias vezes o nome dela. A minha mãe se chama Celita Oliveira Souza. A minha mãe, eu acho que é a única mulher premiada pela Constituinte de 88 por ter apresentado uma contra-emenda constitucional, que era assim que funcionava a Constituinte de 88, para manter o setor de facility de terceirização no Brasil, e saiu vitoriosa. Ela é a única mulher a ter essa homenagem quando foram feita a celebração dos 20 anos da Constituição de 1988. Então, a minha mãe é um motivo imenso meu de orgulho. Por isso que eu falei para vocês que no livro eu vou falar muitas vezes, mas foi uma falha minha, é porque é tão assim, né, que fica difícil, mas realmente é minha inspiração. A gente tomou rumos diferentes na carreira, apesar de trabalhar na mesma área. E aguarde, esse ano sai o livro do Estatuto da Segurança Privada e é de coautoria, eu e ela. Mais um livro esse ano. Se puder passar o microfone até lá, eu agradeço. Boa noite, gente. Eu sou o Rodolfo Lima. Meninas, acho que posso falar assim, né? Parabéns pela palestra de vocês. Foi ótimo ouvir, nem que seja 0,1% da história de vocês nesse pequeno momento aqui. E eu fiquei muito curioso para agora entender o que está no livro. Acho que cada uma atingiu esse objetivo de deixar a gente mais curioso, né? A partir disso, eu quero saber um pouco mais de vocês, qual foi o principal desafio na hora de organizar, concatenar as ideias de vocês para compartilhar um pouquinho da história em um capítulo. Por favor. Iniciaremos com... Pode ser a doutora Mariana? Poxa, eu parei para pensar aqui, tá? Porque, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu não sei se foi assim para todo mundo. Eu vou começar da onde acho que talvez tenha dado o estralo das ligações com o direito de família. Inclusive, eu falo do nosso projeto, que eu digo nosso, porque eu também faço parte aqui, que o divórcio não é o fim, a família continua. Como, para mim, o direito de família está muito interligado com tudo que eu vivi, e eu acabei assumindo a minha atividade como uma missão
Porque hoje eu consigo dizer, eu me encontrei dentro do direito de família, onde eu vejo como uma missão e um instrumento para que eu seja útil, não só para a questão monetária, porque eu digo que é consequência. Quando a gente faz o que ama e tem um propósito, é natural. E então, eu, por um exemplo, resolvi não começar desde quando eu nasci, né? Mas quando eu criei a consciência dessa ligação, que quando foi o momento que a minha mãe descobriu que o meu pai tinha traído e que começaria o conhecimento sobre o divórcio. Porque a minha vida fez vários links com a campanha, né? Com o meu divórcio, que eu não queria repetir histórias, o que eu trago para os meus clientes para que a dor seja menor. Então, a minha vida foi se direcionando para o direito de família, onde hoje eu digo assim, hoje eu consigo atender os meus clientes sem julgar. Eu não sou feminista nem machista, eu não faço essa distinção, porque eu digo assim, eu não atendo mulheres, eu não atendo homens, eu atendo pessoas. E as pessoas têm suas dores. E eu não posso julgar, porque está todo mundo aprendendo, assim como eu também tive que evoluir. Quando eu tive a experiência com meu pai, que foi um grande marco para que eu chegasse aonde eu estou, eu pré-julgava todos os homens. Todos os homens traem. Todos os homens são ruins. E aí a vida começou a me mostrar, pera um pouquinho. Não é assim que tu vais trabalhar, não é assim que tu vais auxiliar as pessoas, não é assim que tu vais ter um trabalho de excelência. E eu ainda, óbvio, não atingi o que eu gostaria, porque a gente está sempre em aprendizado, e isso eu acho, não tenho certeza, o direito exige de nós. Então, eu resolvi partir de lá. E eu parei, porque eram feridas. Eu não sei como cada um escreveu e vai ter um momento. Eu resolvi colocar isso, o que tem muito a ver com a minha paixão, que é o direito de família. E dali eu consegui entender que eu estava sendo preparada para ser instrumento. Eu vejo assim, talvez eu esteja romantizando o direito de família, mas é como eu me sinto. Eu tenho muita sorte de ter escolhido o direito, porque eu quis. Né? Eu ouvi a nossa colega dizendo que foi imposto, e que bom que ela conseguiu se encontrar, mas muitas pessoas acabam não se encontrando com uma imposição. Eu pude escolher, eu pude encontrar o meu caminho. E, dali, eu consegui ir redigindo texto. Parei no meio do caminho e disse, não vou mexer nisso, não quero. A doutora Débora falou assim, não vai desistir, não, vamos lá. Eu falei, então, eu vou colocar no papel. E, quando eu vi sair, eu falei, olha, está aqui, Débora, vai. Aí ela fez a intermediação, ela assim, meu Deus, Mariana, tá lindo, adorei. Eu assim, sério? Porque a gente fica inseguro. Tudo que é um desafio para nós, tudo que é novo, nós ficamos inseguros, né? Assim, quando eu vim para a comissão, quando eu fui parar aqui em São Paulo, quando eu acabei sendo convidada para fazer palestra na Ítalo, quando aquele auditório estava cheio, quando eu participei da primeira campanha, tudo é um desafio. E eu ouvi aquela Ana Beatriz, psiquiatra, né? Quando nós temos medo, é para a gente ir com medo, porque daí a gente supera aquele, a gente tem o próximo. E o livro fala muito disso, acho que dos desafios. O meu não é igual dela, não é igual das outras colegas e das demais autoras. Cada um tem um desafio. E aí a gente, óbvio, acaba puxando para a mulher, por ser o mês da mulher, por sermos mulheres, por os desafios serem mais árduos, apesar da gente querer ter um equilíbrio, né, e uma igualdade plena. Mas também os homens encontram os desafios na profissão. Então, acaba não sendo só para as mulheres, porque a advocacia é para todos, né? Eu, pelo menos, para conseguir, foi a minha vivência, tanto profissional como pessoal. Bom, gente, a minha história não é tão parecida com a Jamila, mas né? É que eu realmente não me lembro nunca de nenhuma fase da minha vida, de nenhuma fase criança, com a sua filha que está com 5 anos, 7. Eu nunca me vi em outra situação que não sendo advogada e não sendo brigando e lutando pelo que eu acreditava. Eu nunca me vi assim. E eu me lembro de muitas conversas com a minha mãe, que a minha mãe falava, você não vai ser advogada, é uma carreira difícil.
Vai fazer concurso público, você vai passar na hora. Melhor aluno da escola. Vai fazer Itamaraty. Ela queria que eu fizesse Itamaraty. Ah, você fala um monte de língua, faz Itamaraty. E eu não mudava, acho que desde quando eu entendo por gente. Eu quero ser advogada. Quando entrar na universidade, eu fiz a Universidade de Brasília, que é uma universidade que forma pouquíssimos advogados. A maioria dos formandos da UNB vão para concursos públicos, ou juízes, ou Ministério Público, ou AGU. Tanto que, da minha turma de 26, eu só tenho 2 advogados até hoje, que sou eu e um outro amigo. Os outros todos são da área pública. E eu entro na faculdade, ela fala, vai mudar a posição, né? Vamos, que é uma vida mais tranquila, vida de advogado é difícil, tem que estar correndo atrás de cliente, correndo atrás de tudo, né? E ela vai vendo que eu não vou mudando a posição nunca. E uns 2 anos antes de me formar, eu me formei muito rápido e muito nova. Eu me formo com 21 anos. 21 anos recém-completos. Eu entro com 17. Ainda era naquela época que podia fazer 4, até 3,5, dependendo do crédito. Então, eu me formo muito nova, mas eu vou para o escritório já com os 18. E eu já começo a mexer na parte administrativa inteira do escritório. Aí eu olho o escritório e vejo o escritório. Eu tinha, naquela época, eu já tenho bastante tempo de carreira, eu já tenho mais de 30 anos de advocacia. Ou melhor, eu faço 30 anos de advocacia no próximo ano, então quase 30 anos. E eu olhava aquele escritório, eu tinha 20, 30 mil processos, porque a advocacia da minha mãe era totalmente voltada para a área trabalhista. Totalmente voltada para a área trabalhista, sindical e associativa. Eu falei, não, eu vou manter a trabalhista, vou manter a sindical, mas eu vou mudar. Como que eu vou mudar a cabeça da minha mãe? Como que eu vou mudar toda a teoria que está montada dentro desse escritório? Planejamento estratégico. Por isso que isso é o ponto do meu livro. Faço todo um planejamento estratégico. E eu continuo fazendo esses planejamentos. Eu faço normalmente eles de 10 em 10 anos e reviso de 5 em 5. Mudei completamente a característica do escritório, porque eu achei que aquilo não era o que eu queria como escritório. Hoje eu tenho o que o pessoal chama mais de escritório boutique. Eu fico mais defendendo teses. Eu não tenho mais aquele volume de 20, 30 mil reclamações trabalhistas. Eu não fico mais defendendo se pagou ou não o TRCT. Não faço mais isso. Eu gosto de teses. Eu gosto de desafios. Então, a minha vida, quem acompanhou e essas todas que estão aqui comigo na mesa hoje, que escreveram esse livro comigo, me acompanham. Eu estou sempre no STF, no TST, discutindo tese, discutindo o que realmente eu acredito. Tati, eu acho que já até saiu, também me acompanha muito, sabe disso. Então, com planejamento estratégico, começa assim. E, claro, que eu entro com a parte da maternidade, eu também não fujo disso. A maternidade não tem jeito. Para todas nós, ela é um freio na profissão. Eu vinha embalada de 10 anos, né, de 21 até os 30, num embalo louco. Eu já dava palestra no Brasil inteiro, eu já tinha livro, eu já dava palestra na América Latina, e eu tive que, mesmo tendo um super marido como Eleusa tem aqui, e mesmo tendo um super marido como o seu, que divide tudo comigo, mas teve que dar refreada, e eu falo isso. E isso não foi ruim. Isso fez eu repensar o meu plano estratégico. E hoje, eu posso lhe dizer, depois desse tempo todo, que eu cheguei no topo? Nunca. Só o dia que eu morrer. Eu sou advogada de nascença e vou morrer advogada. Eu vou morrer igual o arquiteto que fez Brasília. Vocês lembram que ele não andava mais, ele estava na cadeira de roda e ele fazia uns rabiscos que viravam uma obra maravilhosa? Pois é, eu vou estar daquele jeito, eu sou assim. Né? Então, eu vou morrer advogada, não tem aposentadoria, não tem nada disso, porque faz parte de mim. Eu faço advocacia por amor, eu faço paixão. Eu sou muito... Tem uma palavra que o doutor Esdras, que é o nosso mentor, fala muito,
não é engajado, empolgado, ele usa uma outra palavra, mas eu estou bem nesse ritmo, e eu sou assim 24 horas por dia. Então, agora os meus filhos estão maiores, então o que eu fiz? A freada, agora eu estou na aceleração total. E aí a gente passou a advocacia, eu não faço só mais a América Latina e o Brasil todo, a gente está indo para a Europa, no mesmo esquema da Jamila, com parceria. Essa semana eu tiro a minha carteira da ordem da United Kingdom, quer dizer, vai ser da Inglaterra e do País de Gales, apesar de não falar galês, só falo inglês. Tá? Galês escreve com runa, eu não falo, mas o diploma vem assim. Venho com o diploma, não é para ir para o tribunal, mas é como consultor, já é alguma coisa, e nós vamos embora. E sempre nessa trajetória. Eu gosto de desafios, eu gosto de inovação. Você vai ver que o livro fala muito de inovação. Eu gosto de buscar novos desafios, novos projetos. Eu acho que e mostrar para vocês e para essa geração que vem agora que a gente, como advogado, tem que ser empreendedor. A gente tem que buscar as brechas, a gente tem que buscar as saídas, buscar as novidades. A gente não pode ficar parado atrás. E eu me lembro, gente, como se fosse hoje, como eu tenho essa carreira de muito tempo, eu lembro de um professorzinho que já morreu há muitos anos, que ele escrevia a petição à mão. Quando veio a máquina de fazer datilografia, ele disse que era um horror, que ia acabar com a advocacia no mundo. Como é que nós vamos passar para a máquina de datilografia? Porque vai acabar. Quando veio o PJE, acabou a advocacia. Zero. Acabou a advocacia. E agora vem a inteligência artificial, o último, que também está no livro. Vem a inteligência artificial, acabou a advocacia. Não, gente. Isso é oportunidade para a gente buscar ser melhor, mais competitivo e empreender mais. É esse que é o nosso objetivo. E é isso que motivou o livro. Vocês aguentam mais um tiquinho aí, ninguém vai embora. Que nós temos que comer ainda. Mas, respondendo a pergunta do Rodolfo, eu acho que eu fui a última a entregar. Ah, e tem autógrafo também, que a colega está lembrando. Eu achei muito difícil. Eu já escrevi, eu acho que uns 6 a 7 livros de direito. Eu tenho meu próprio livro, fiz um mapa mental, não sei mais o quê. E escrever sobre a minha vida foi sofrido, caótico. Porque se olhar para a sua vida, não é fácil. Então, foi um exercício que a gente conversava o tempo todo, né, meninas, no grupo. Eu falava, gente, eu não vou dar conta. E as meninas, escreve uma linha aí. O Rodrigo falava, não, escreve alguma coisa e me manda aqui que eu vejo se está mais ou menos. Mas não foi fácil. Então, se vocês têm vontade de escrever alguma coisa, vocês têm que enfiar a cara e escrever. Que a hora que você escreve uma vez, quem já pariu aí sabe. Você pariu um filho, ele vai ser filho para sempre. Quando você escreve um livro, você está parindo um filho de novo. Então, os meus nenéns, eu sempre ando com a bolsa super pesada, que eu fico carregando meus filhinhos caçula. Bom, devido ao adiantar da hora, vou falar aqui uma palavra só, superação, para esse nosso livro. E não vou dar mais spoiler, hein? Quem quiser saber mais, tem que ler e comprar. Certo? Eu vou pedir uma gentileza. Nós estamos com o horário estourado, tá? Então, como nós vamos ter a sessão de autógrafo, vocês podem fazer as perguntas especificamente para as autoras, tá certo? Porque a OAB fecha às 9 horas. Então, nós temos meia hora aí para finalizar. Doutor? Agradecemos, então, a presença de todos, todas, e iremos agora para a próxima etapa do nosso encontro, que é exatamente a nossa noite de autógrafos aí, dedicatórias, aquisições dos livros. Vocês podem agora, a partir de agora, perguntar diretamente para as nossas autoras. Tem entrega de certificados, perdão. Só um minutinho, por favor. Eu sou a única que não é advogada aqui, acho que sou cair de paraquedas. Mas é uma coisa assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Claro, primeiro, porque é a minha prima, né? Que é uma coisa muito bacana, que a família Azevedo é uma família em Minas que é predominantemente do direito, né? O nosso avô, ele era um rábula, nós temos um tio-avô que era um juiz,
muitos advogados da nossa família, 90% são advogados. Eu, com 18 anos, era bailarina, né? Comecei muito cedo, bailarina. E a família falava, você não pode ser bailarina, você tem que ter uma coisa mais séria. Me obrigaram a trabalhar com meus tios advogados. Trabalhei um pouco, achei aquilo assim, gente, desculpa, é uma profissão de vocês, é linda, é linda. Usa a palavra, usa o direito, vai atrás do que nós precisamos, que é fazer com que se cumpram as leis. Mas eu falava, gente, isso não é para mim. Eu não quero isso para mim. Eu quero ser bailarina, mas eu tinha um problema de saúde, não pude mais ser bailarina. E a minha professora de balé era uma pessoa muito visionária, que ela falava, tudo o que você faz na sua vida, você vai usar em algum momento. Você não precisa estudar para ser professora e não conseguir ser professora. Vai ser outra coisa, vai ser culinarista. Você não consegue ser bailarina? O que você gosta de fazer? Eu gostava de mexer com as mãos, modelar as coisas, e gostava de... Sem querer, eu gostava de arquitetura. E fui acabando, e fui para a arquitetura, achando que eu poderia ser mais livre no meu pensamento, no meu gesticular, porque eu não me encaixava, eu me imaginava o tempo todo de terninho, né, trabalhando toda assim, e achava aquilo um mundo não só muito macho, muito de homem, mas eu via muito as mulheres muito distantes uma das outras. Eu falei, eu não quero isso, eu quero trabalhar num lugar que todo mundo conviva com todo mundo, homem, mulher, seja igual. E fui cair na arquitetura e caí em obra, que é o foco, obra. Aí, gente, eu descobri uma coisa muito interessante. A melhor coisa é mandar em homem. Vai trabalhar na obra. Você manda em todos os homens e eles são obrigados a te obedecer. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Então, eu já estou colocando assim uma dica, né? É maravilhoso. Você quer mandar em todos eles? Vai trabalhar na obra. Mas uma coisa que eu via e vejo sempre é que, como vocês mesmos falaram, uma mulher não quer ver a outra bem. Ela acha bonito o colar dela, mas esse colar ficava melhor em mim, né? A gente percebe isso em todas as profissões, sabe? Em todas as profissões. Não é só no direito, que uma escreveu um livro, a outra defendeu uma tese, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Gente, nós podemos tudo, né? Nós podemos tudo. E estou muito feliz de ver a união de todas vocês para fazer um livro, porque não deve ser fácil. O editor fala, tem que ter tantas páginas, não pode, né, fugir. Nós temos que todos terem o mesmo tempo de fala, né? É bacana ver que mulheres estão se unindo, né? E fico muito feliz de ver a minha pequena, que ficava tentando dançar junto comigo, eu tentando ensinar, imagina, né? Ver que ela trouxe uma coisa bacana para a advocacia, que é essa coisa lúdica, né? Essa coisa do nós mineiro, que pode tudo, não é só no taierzinho, né? Muito, muito feliz de te ver aqui, nessa posição. Bom, agora nós vamos passar a entrega dos certificados, primeiro para a doutora Mariana Dilbe. Agora, a doutora Eleusa Azevedo.
Por último, a doutora Jamile. Eu queria agradecer a todas, né, em nome da Comissão de Direito de Família, aqui do nosso presidente Alexandre Fante, mas eu também queria agradecer a doutora Mariana Dibi, porque ela também é integrante da Comissão de Direito de Família, né? E eu fico muito feliz com o sucesso, que nem sexta-feira passada eu recebi um livro de uma colega também da nossa comissão, então eu fico muito feliz com esses sucessos de vocês, pelo fruto do trabalho de vocês. Eu sei da dedicação. Eu sei que é fácil, não é fácil ser mãe. Eu sei que o relacionamento, você estava casando, a correria que foi. Então, em nome de todas aqui, eu queria falar em nome para a Mari, né? Que você continue assim, que você continue lutando pelo que você acredita, que eu tenho certeza que você vai longe, minha filha linda. Viu? Uma salva de palmas à doutora Teri Jaqueline. Não é por nada, não. Quando ela está comigo, o olho dela sempre brilha. Ela olha para mim assim, ó. Já entregando a obra. Ah, obrigada. Então, aqui, Maria, vamos ensinar para você. Já ganhei um outro livro. Sexta-feira eu ganhei outro livro. Então, fico muito feliz com o sucesso dos integrantes da comissão também. Eu vou só bagunçar um pouquinho, tá? Mas é uma bagunça. Posso só agora? Doutora, eu vou fazer uma pergunta. Antes do Dr. Everton finalizar, eu quero avisar vocês que tem um pequeno coffee break lá embaixo, tá? Na hora que vocês estiverem saindo, vocês podem tomar um lanchinho, tá bom? Obrigada. Muito obrigado à presença de todos e todas que estiveram no nosso evento. E teremos, como a doutora Camila bem pontuou, um coffee break ali embaixo para nós partilharmos todos juntos. Muito obrigado, gente, e tenham uma excelente noite, um excelente restante de semana.